Muito bom dia para você, ouvinte da Mega Rádio VCA, você que já está nesta manhã fria aqui em Vitória da Conquista, trabalhando, assistindo a gente aí no seu celular, você que está aí no Facebook, no YouTube, você que está ouvindo a Mega Rádio. Nós estamos aqui agora para falar de um assunto bem importante que muita gente está falando a respeito, porque afinal de contas, todo mês de novembro espera-se uma grande promoção que se realiza em todo o Brasil. Na verdade, o mundo inteiro tem vamos dizer assim, essa época de fazer aquelas grandes promoções e tal. A gente está falando da Black Friday. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio da Mega Rádio em Vitória da Conquista o coordenador do PROCON aqui da cidade, o Rafael Meira, que vai falar um pouco sobre essa data, os cuidados que o consumidor deve tomar e também como o PROCON vai atuar dentro desse processo. O Rafael está aqui no estúdio com a gente, seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Mega Rádio. Bom dia, obrigado pelo convite. Rafael, fala pra gente sobre a Black Friday, né? Como é que o PROCON está se preparando para trabalhar, para atuar nessa condição aí, né? Nesse evento, vamos dizer assim, que acontece no comércio aqui na cidade? Bom, este ano o PROCON Municipal de Vitória da Conquista, ele teve inicialmente a preocupação de instruir tanto os consumidores quanto os lojistas com relação aí às normas que regulam as relações de consumo. Sim. Por exemplo, no mês de março deste ano, a gente tem aí no calendário oficial do município a Semana Municipal de Defesa do Consumidor. Sim. E nós centramos nossas ações na educação, na conscientização. Visitamos 106 lojas na nossa cidade, orientando os lojistas, entregando material gráfico com orientação por escrito. E também abordamos em torno de 1.000 consumidores, também prestando orientações e esclarecimentos, com material ali para esclarecer as principais dúvidas que surgem nas relações de consumo. E ao longo do ano a gente intensificou as ações de fiscalização, de educação, né, do órgão, e estamos aí com a previsão de um plantão para amanhã, né, dia 28/11, Sim, da nossa equipe de fiscalização, e nós vamos tentar atender prontamente a população, aquele cidadão que porventura constate em algum estabelecimento comercial a prática de alguma irregularidade no âmbito da Black Friday. Ele vai poder entrar em contato por telefone com o PROCON, aí no período das 8 horas da manhã até as 17 horas, e solicitar a visita da nossa equipe de fiscalização neste estabelecimento. O Black Friday era um evento, vamos colocar assim como um evento, que acontece no mundo inteiro, já é uma tradição, pegar um período do ano e realizar esse tipo de promoções, enfim, de condições especiais para o consumidor. Mas a gente sabe que nem todo lugar funciona de uma maneira correta, quer dizer, existem aquelas empresas que realmente fazem grandes promoções, estabelecem mercadorias que vão entrar nessa promoção, e isso se estendeu a tudo, até farmácia, supermercado entraram nesse processo de Black Friday. Mas tem empresas também que a gente sabe que elas vêm durante um período, vamos dizer assim, já vi isso acontecer, já entrevistei pessoas que sabiam que queriam comprar alguma coisa e foram durante algum tempo acompanhando o valor, que as empresas iam aumentando o preço disfarçadamente para na Black Friday fazer um desconto que voltaria para um preço original, e até essas pessoas brincavam e chamavam de Black Fraud, né? Como é que vocês têm atuado com relação a isso? Quais são os riscos, né, que o consumidor corre, que cuidados, né, eles devem tomar na hora de comprar na Black Friday? Esse é um período muito delicado e que a principal recomendação nossa do PROCON é no sentido de que o consumidor ele evite a compra por impulso. O consumidor ele tem que ter muita cautela, primeiro por conta da questão do nível de endividamento da nossa população, né? Então, comprar aquilo que é estritamente necessário e dentro das suas condições financeiras. Num segundo momento, realizar a pesquisa de preços em caráter antecedente Sim. a essa compra, justamente para conseguir verificar se a proposta apresentada durante a Black Friday, se de fato ela é vantajosa
e se ela apresenta um desconto real. Por fim, eu destaco que também é um período de muitos golpes, principalmente nas compras que são realizadas por meio de aplicativos, redes sociais ou sites, porque a gente sabe, e é de conhecimento geral da população, que muitas vezes golpistas, né, se utilizam de links falsos para ter acesso aos dados pessoais, dados bancários do consumidor, e também a veiculação, né, de sites falsos de grandes lojistas, grandes empresas de âmbito nacional, no sentido aí de simular essa aquisição e receber indevidamente os pagamentos aí advindos dos consumidores. Infelizmente, muita gente não tem um conhecimento de navegação na internet, de quando um site é seguro, quando um aplicativo é seguro. Tem detalhes, os sites são clonados de uma maneira quase perfeita, né? Então, as pessoas muitas vezes não se atentam para isso. E qual é o conselho, então? Eu gosto de comprar pela internet, eu acho que ali eu tenho mais opções, mesmo que eu receba depois e tudo mais. Que cuidado que o consumidor deve ter, Rafael? Geralmente, ali na barra de endereço do site, né, tem um campo de verificação com o símbolo de um cadeado. Sim. Então, ali você clicando em cima desse cadeado, você vai ter a informação do login, né, daquele site, aquele endereço, Sim. se de fato ele é oficial, né, e o nível de segurança do site. Além disso, a gente sempre destaca o cuidado no processo de pagamento, porque geralmente esses golpes, na hora de você realizar o pagamento, seja por Pix, boleto bancário, você vai ter o direcionamento desse pagamento geralmente para uma pessoa física. Uhum. Então, se eu estou fazendo uma aquisição com o site, com uma empresa que se pressupõe que ela é legalizada, que ela tem um CNPJ, por que é que eu vou pagar um boleto cujo beneficiário é uma pessoa física? Uhum. Né? Então, isso já é um indício, principalmente nessas compras via rede social, em que se veiculam aí links, né? A tendência é de que esse pagamento se direcione para uma pessoa física. Isso já é um indício de alerta para o consumidor de se evitar essa situação, porque pode ser um golpe. E contra o aplicativo, inclusive, tem uma coisa que a gente sempre lembra ao consumidor. Se você vai comprar por um aplicativo, primeiro, não instale nenhum aplicativo que não tenha sido baixado nas lojas oficiais, tanto do Android quanto do sistema operacional do iPhone, né? Então, porque aí você já tem uma garantia, entre aspas, que esses produtos, esses aplicativos já foram verificados. Se você ainda assim não confia, como eu também sou muito desconfiado, no próprio aplicativo, você não precisa instalar antivírus nenhum. No próprio Android, ele já tem, por exemplo, um sistema que verifica a autenticidade desse aplicativo. Então, não custa nada você ganhar alguns minutos, né, para fazer essa verificação. Afinal de contas, é muito difícil para a gente chegar no fim do mês e receber o salário para ver esse dinheiro esvair dessa forma. Comprei no site, comprei numa loja, desconfio ali, não quero, não gostei, achei que numa promoção como a Black Friday eu posso utilizar aquele pressuposto do Código de Direito do Consumidor do arrependimento da compra, eu posso devolver? Como é que funciona isso diante de uma promoção? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele não faz essa distinção se trata de uma promoção ou não. Sim. Né? O direito de arrependimento, ele fica vinculado àquelas compras que são realizadas fora do estabelecimento comercial. Uhum. Então, independente de período de Black Friday ou de qualquer outro tipo de promoção, o consumidor, ele adquiriu via telefone, via aplicativo, via site, ele não teve o contato direto com esse produto para fazer a escolha, verificar as condições técnicas e de qualidade. Se pressupõe aí que, como ele não teve acesso direto ao produto, ele vai ter esse direito ao arrependimento, que nada mais é que um prazo aí de 7 dias contados a partir do efetivo recebimento do produto,
em que o consumidor ele pode se arrepender da compra, independente da existência de vício ou defeito neste produto. Então, comprei via internet, o produto chegou, não era o que eu esperava, a qualidade é inferior, não gostei, eu posso devolver, desde que eu exerça esse direito aí neste prazo de 7 dias a partir do recebimento, contados a partir do recebimento. Existem alguns sites, inclusive, não vou citar nomes aqui, mas que dá o direito do consumidor, por exemplo, recebeu, está com problema, você bloqueia o pagamento. Dá uma certa segurança, né, ao consumidor. Mas nem todo site funciona dessa maneira. Então, melhor mesmo é o cuidado na hora de fazer a compra. Sim, a gente sempre recomenda ao consumidor evitar a informalidade, seja na compra online ou presencial. Sempre buscar aí empresas legalmente constituídas, que tenham CNPJ, porque essa empresa tendo CNPJ, ela vai ter um cadastro junto à Receita Federal, vai existir um endereço ali previamente cadastrado para notificação e localização dessa empresa. E a partir ali da expedição, que é muito importante sempre exigir o cupom fiscal, a nota fiscal, isso vai documentar essa relação de consumo e vai permitir que o consumidor exerça o seu direito de reclamar, né? Então a gente sempre pede que fique documentado o pedido, os termos da oferta, e aí eu destaco que o Código de Defesa do Consumidor, na questão de troca, ele estabelece a obrigatoriedade ao fornecedor do produto ou serviço, inicialmente, fica obrigado à troca nos casos de vício ou defeito. Sim. Mas se o fornecedor, ele ali no momento da compra, ofertar ao consumidor essa troca, sim, independente de vício ou defeito, ele fica vinculado a essa oferta. Então é importantíssimo se documentar a oferta e ali no momento da compra se certificar quais são as condições de troca daquele lojista, daquele fornecedor do produto ou serviço. Porque a gente está acostumado a chegar no comércio, quando você encerra a compra, que você está efetuando o pagamento, a pessoa que está ali atendendo, olha, você tem um prazo de tantos dias para troca. É importante se informar, porque daqui a pouco, quando você volta lá, não, mas a troca era em tal situação. Explique melhor. Não, é troca em que condição? Ou seja, tomar o maior número de informações possíveis e de preferência com alguém do seu lado, né, para que você não tenha o desprazer de voltar na empresa depois por algum problema, por algum arrependimento ali do que você não quis, e de repente, não, mas isso não contempla, né? Então é importante isso que o Rafael falou, vamos dizer assim, se imuna de tudo que for possível de informação para você não ter essa condição, esse dissabor de depois ter o prazer da compra, porque a gente compra, porque a gente precisa de alguma coisa e passar por essa situação. Rafael, com relação às empresas que forem flagradas descumprindo o Código de Defesa do Consumidor, lesando os seus clientes, independente do motivo, o que acontece com essas empresas? Bom, a partir da ação de fiscalização, né, a gente, por meio desse plantão, por exemplo, que irá ocorrer amanhã, os fiscais eles vão até a loja tentar constatar, né, o que de fato está acontecendo, e sendo constatada ali a prática de alguma irregularidade, esses fiscais eles podem lavrar autos de constatação, auto de infração, abre-se um prazo para a empresa para a defesa, e aí ocorre a instauração de um processo administrativo contra essa empresa, garantindo-se aí o contraditório, a ampla defesa, e caso seja comprovada ali a culpabilidade e a materialidade dessa irregularidade, essa empresa pode ser penalizada nos termos da legislação, né, tanto no âmbito nacional quanto municipal, podendo aí se ter aplicação das penas de advertência, multa e cassação do alvará de funcionamento. Bom, para a gente, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você ainda trouxesse algumas informações que são importantes para o nosso ouvinte, para aquele que está nos vendo aí pela internet. Como é que o consumidor chega até o PROCON, número de contato, enfim, como é que ele pode amanhã, durante essa operação Black Friday, aí, entrar em contato com vocês?
Especialmente para o dia 28 de novembro, nós estamos estabelecendo um plantão, né, da equipe de fiscalização, e o consumidor de dentro da loja ele pode ligar para o PROCON por meio do telefone 77 32 29 36 66, aí durante o horário das 8 horas da manhã até as 17 horas, e a gente verificando ali por meio do relato, né, na ligação de que há alguma possível irregularidade, nós direcionaremos aí a equipe para fazer uma visita na loja e adotar as providências legais. Além disso, o consumidor ele pode procurar, né, a nossa sede, também nesse horário das 8 às 17, sendo que as nossas senhas para atendimento são distribuídas das 8 da manhã até as 16 horas. E a gente recomenda que compareça munido com original e xerox dos seus documentos pessoais, comprovante de residência, cupom fiscal e toda a documentação ali relacionada à relação de consumo, né? Então, houve contrato, fotos, Isso, conversas, aí imprime tudo isso e se dirige ao PROCON para que a gente possa fazer o registro da reclamação. Rafael, obrigado pela gentileza de atender a nossa equipe, de estar aqui na Mega Rádio, trazendo essas informações para o nosso consumidor. Eu quem agradeço e estamos à disposição, tanto no sentido da orientação, quanto nessa ação fiscalizatória. Muito bem, eu conversei com Rafael Meira, coordenador do PROCON de Vitória da Conquista, falando da operação Black Friday, que vai acontecer, né, nesta sexta-feira, aqui na cidade de Vitória da Conquista. Afinal de contas, todo mundo se movimentando, se mobilizando para adquirir aquele bem que você gosta, que você quer e que você esperou de repente o ano inteiro. Cuidado para você não cair em golpe e cuidado para não ser lesado aí nessas condições aí de compra de repente muito fáceis, tá certo? Desconfie, analise sempre antes de fazer uma compra e qualquer coisa é só ligar para o PROCON. Muito obrigado a todos.